Boa noite a todos. Informo a todos os presentes que essa aula está sendo gravada. Esperei um pouco aí, porque pelo menos um aluno me avisou que chega atrasado e tal, mas esperei um tanto, ninguém apareceu. Vou começar a gravar assim mesmo. Aí depois quem perdeu o começo, assiste gravado. Bom, nós estamos vendo operadores lineares. Então, o que são operadores lineares? São um tipo especial de transformações lineares. E o que são transformações lineares? São um tipo especial de transformações. E o que são transformações? Um tipo especial de funções. Então, assim, é só um estudo muito específico de funções que nós estamos fazendo aqui. Que tipo de funções são essas? São funções que têm por domínio e por contradomínio o mesmo espaço vetorial e funções que satisfazem as propriedades de linearidade, que a função de uma soma de vetores é igual à soma das funções dos vetores, e que a função de um múltiplo de um vetor é igual ao múltiplo da função desse vetor. Então, toda função que satisfaz isso é dito um operador linear. Nós poderíamos também estudar uma classe um pouco mais geral de operadores, que são chamados operadores, que englobam os operadores lineares e os não lineares. Da mesma forma que a gente poderia fazer com transformações lineares. A gente não faz isso porque nessa disciplina, disciplina de álgebra linear, nós estamos interessados em preservar certas propriedades de espaços vetoriais, em especial o fato das transformações serem lineares preserva certas estruturas do espaço vetorial do domínio, e por isso nós nos restringimos ao caso de transformações lineares e agora de operadores lineares. Em especial, com transformações lineares, nós podemos representá-las por matrizes, nós vimos isso no semestre passado, e com operadores lineares, como são um tipo especial de transformações lineares, eles também podem ser representados por matrizes. Elas têm uma característica, essas matrizes associadas a operadores lineares têm por característica que, primeiro, são matrizes quadradas, sempre são matrizes quadradas. Nas transformações lineares, as matrizes eram matrizes gerais, podiam ser quadradas, mas não necessariamente. Aqui sempre são quadradas. E mesmo no caso mais geral de transformações lineares, quando as matrizes eram matrizes quadradas, lembrando que para a gente escrever a representação matricial de uma transformação linear, a gente precisa definir uma base do domínio e uma base do contradomínio. Então, para transformações lineares, mesmo que as matrizes que as representassem fossem quadradas, poderia ser que não fosse possível escolher a mesma base para o domínio e para o contradomínio, porque poderiam ser espaços vetoriais diferentes, com a mesma dimensão, mas diferentes. Em operadores lineares, não. Sempre os espaços do domínio e do contradomínio são o mesmo. Então, é possível escolher, assim, não apenas a gente ter uma matriz quadrada, mas a gente ter uma matriz escrita de uma base para a mesma base, que a gente chama matriz na base tal. Por exemplo, uma base A para a base A. Deixa eu voltar aqui um pouco na representação matricial de transformações lineares, que é o caso mais geral. A gente tinha essa matriz aqui, TAB. TAB é a matriz da transformação T em relação às bases A e B. Então, A é a base do domínio, B a base do contradomínio. No caso de operadores lineares, a gente pode ter, por exemplo, uma transformação linear de A para A. Coisa desse tipo. Que a gente pode ter a mesma base. Quando é esse caso, a gente só... Vou escrever aqui. Lá na parte de operadores, para não misturar ali. Cadê? Aqui.
Então, no caso de operadores, são matrizes quadradas, matrizes são desse tipo, e a gente pode, assim, não precisa ser a mesma base, mesmo que seja o mesmo espaço vetorial, pode ser com bases diferentes, inclusive isso é um caso muito importante, que a gente vai ver, não sei se é tempo de ver na aula de hoje, mas a gente vai estudar o caso em que as bases são diferentes, mas pode acontecer que essas bases sejam iguais. Você tenha isso aqui, que é a matriz que representa o operador T em relação às bases A e A. Como é a mesma base, a gente só escreve um deles. Só, por exemplo, o de baixo, né? T, A, na base A. Então, está escrito na base A. Que é a base A do domínio, também é baseado contra domínio. E quando a gente não escreve a base que a gente está lidando, a gente entende não escreve a base, a gente subentende essa aqui é a matriz que representa o operador T, base canônica. A gente não escreve nenhuma base aqui. Deixa eu ver se alguém entrou, ainda ninguém entrou. Tá. Então, beleza. E nós vimos no final da última aula que operadores, sob certas condições, eles podem ser invertidos. Né? Então, esses são chamados operadores inversíveis. Nem todo operador linear é inversível, alguns são. Tipo, infinitos são. Mas também tem infinitos que não são. Então, alguns. Alguns infinitos. Então, nós temos... o que é um operador... O que é o inverso de um operador? Um operador T, espaço vetorial V. Mesmo? Ele pega um vetor V, qualquer desse espaço vetorial, e associa ao vetor T de V desse mesmo espaço vetorial, porque o domínio é igual ao contradomínio. Na verdade, nem precisa escrever esse daqui e esse daqui. Agora, pode acontecer que assim, existe um outro operador V, V, faço o seguinte, pega um vetor W, aqui, símbolo errado. Não é sutileza, mas tá errado. E esse aqui associa ao vetor S de W. Então, W é um vetor do espaço vetorial V, S de W é um vetor do espaço vetorial V. Agora, pode acontecer que se a gente escolher W como sendo esse vetor aqui, ou seja, se W igual a T de V, pode acontecer que esse vetor aqui, que é o S de W, ele vai ser escrito como S de T de V, resulta no vetor V. Se isso aqui acontecer, se essa última relação acontecer para todo vetor V, então S é dito o operador inverso de T. E T é dito um operador inversível. Dizer que T é inversível, assim, tem umas outras palavras, sinônimos a essa que a gente pode usar. Pode chamar T de inversível, irregular ou de não singular. No contrário, quando T não possui inversa, a gente diz que T é não inversível, T é não regular ou T é singular. Tudo sinônimo. E nós vimos no final da aula algumas propriedades dos operadores inversíveis. Seja T sobre espaço vetorial V um operador linear. Então, se T é inversível e T é menos 1
a sua inversa, a sua função inversa, o operador inverso. Então, a composição de t com o inverso de t é igual à composição do inverso de t com t, que é igual à identidade. O que é identidade? O operador identidade, é aquele que pega o vetor v e associa ao vetor v, que não muda o vetor, né? Deixa ele como está. Outra propriedade é que se o operador t dizer que o operador t é inversível é equivalente a dizer que o núcleo dele só contém o vetor nulo. Onde que vem isso? Vem lá do que a gente estudou de transformações lineares. E a gente tinha que uma transformação linear injetora, se e somente se seu núcleo contém apenas o vetor nulo, e tinha algumas situações lá que quando a dimensão do domínio era igual à dimensão do contradomínio, dizer que a transformação era injetora era o mesmo que dizer que ela é sobreinjetora. Então, quando a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, que é sempre o caso dos operadores, ou é os dois, né? Ou é um operador injetor e sobreinjetor, ou não é nenhum dos dois, ou não é nem injetor nem sobreinjetor. Então, e dizer que ele é injetor é dizer que o núcleo dele só contém o vetor nulo. Então, dizer que ele é injetor e bijetor simultaneamente significa dizer que ele é bijetor. Se ele é bijetor, ele é inversível. Então, tudo tem a ver com o núcleo desse operador. Se contém apenas o vetor nulo, inversível. Se contém outro vetor além do vetor nulo, não é inversível. Então, é um jeito de a gente estudar a inversibilidade de operadores. Basta calcular o núcleo. Outra propriedade. Se T é inversível, T transforma a base em base. Isto é, se B é uma base de V, então T de B também é base de V. Isso também vem lá das propriedades de transformações lineares, como a gente viu na última aula. Lá era restrito ao caso de conjunto gerador, né? Se você tem um conjunto gerador, se B é um conjunto gerador do domínio, então T de B é um conjunto gerador do contradomínio. No caso de operadores inversíveis, isso é mais restrito, né? Não basta ser um conjunto gerador, tem que ser uma base. Só que desde que ele for uma base, se aplica a transformação, se aplica o operador nessa base, você vai encontrar também uma base. Em geral, uma base diferente, né? Pode acontecer de ser a mesma? Pode. Assim, não precisa nem ser o operador de identidade, né? Eu acho. Outra. Deixa eu pensar. Não, assim, tem que ser. Só vai ser a mesma se for o operador de identidade. Sim. Então, assim, em geral, exceto quando a gente está tratando do operador de identidade, muda de base. E nós vimos também que se T é inversível e B uma base do domínio, então o operador inverso de T é um operador linear e a matriz que representa o inverso do operador T na base B é igual à inversa da matriz que representa o operador T na base B. Então, assim, um jeito de a gente descobrir se um operador inversível é calcular o núcleo desse operador, e o núcleo já vai nos dizer se esse operador é inversível ou não. Só que se esse operador for inversível, a gente... Na verdade, se é C e somente C. Se o operador for inversível, a matriz que representa esse operador em qualquer base vai ser uma matriz inversível também. E a inversa dessa matriz representa o operador inverso do operador T nessa mesma base. Então, essa expressão aqui, ela é extremamente importante, porque ela nos dá um método muito fácil, assim, fácil entre aspas, assim, vai depender do espaço que a gente está lidando, mas vai nos dar um método de encontrar o operador inverso do operador T. Como?
vamos fazer um esquema aqui. Então, como encontrar T a menos 1 sabendo que T é inversível? Nem precisa saber que é inversível, mas esse método também vai dizer se ele é ou não é inversível, mas que seja. Vamos supor que a gente sabe de antemão que o operador é inversível. Então, 1. Calculamos E é a matriz que representa o operador P na base B. 2. Calculamos isso aqui, é a matriz inversa que a gente calculou no passo 1. 3. Usamos essa expressão aqui, igualamos as matrizes dos passos. Igualamos. Eu já vou por direto. A matriz que representa o operador inverso menos 1 na base D com a matriz 2. Essa matriz aqui. Menos 1 de D nos fornece menos 1. Então, de posse, essa matriz, como a gente sabe, existe uma correspondência, dada uma base, existe uma correspondência 1 para 1 de matrizes quadradas com operadores, a gente vai ter a matriz e a gente vai conhecer qual é o operador. Ninguém. Então. Beleza, então... a gente tinha que mostrar que o inverso também no operador linear. Eu tinha mostrado a primeira parte, ficou a segunda parte para vocês. Eu ia perguntar se tem dúvidas, mas estou sozinho aqui. Então, eu assumi que deu tudo certo. Tá. Então, assim, muitas vezes, não é que eu coloquei na prática, na verdade é muitas vezes a base B será considerada a base canônica. Assim, em boa parte das situações de interesse prático, é isso que acontece. Então, a gente nem precisa escrever ali o símbolo B, que representa a base, porque a gente já entende que seja na base canônica. Então, vale essa expressão aqui, que é a matriz que representa a inversa do operador, o inverso, a matriz que representa o operador inverso, na base canônica, é igual à inversa da matriz que representa o operador T, na base canônica. E dessa relação aqui, nós sabemos que vale, assim, pelas propriedades lá de composição, de transformações, nós sabemos que o produto dessa matriz aqui com
matriz que representa o operador T, como essa matriz que representa o inverso do operador T é inverso da matriz que representa o operador T. Então, aqui vai ser a matriz que representa T multiplicada pela inversa da matriz que multiplica T. Isso tem que dar identidade. Mas pelas propriedades de composição de transformações, nós sabemos que um produto de matrizes assim é o mesmo que uma matriz que representa o operador que é a composição dos dois operadores aqui. Então, T bola, T menos 1. Então, daqui a gente tem que T bola menos 1 é igual a identidade, e a gente já sabia que... bom, dessa equação aqui mesmo, a gente sabe que para matrizes se vale... Isso é um teorema de matriz, né? Se vale essa relação... Isso aqui vale. Tanto faz a ordem. É daqui que vem essa primeira propriedade aqui. Como eu falei para vocês, talvez tenha um jeito de mostrar sem recorrer a matrizes, mas eu não pensei lá na hora e, na verdade, eu não pensei mais depois. Me esqueci de pensar nisso. Vou pensar, eventualmente. Eu hei de lembrar de pensar. Tá? Então, como consequência disso, nós temos que ter inversível, C e somente C, o determinante da matriz que representa o operador T em qualquer base, em especial na base canônica, é diferente de zero. Então, como eu disse, eu falei lá esses passos aqui e tal, eu dizia que, sabendo que tem inversível. Na verdade, nem precisa saber que tem inversível. A gente representa T matricialmente, calcula o determinante. Se o determinante for diferente de zero, T é inversível. Se for igual a zero, T é singular. Então, não precisa nem saber se tem inversível para usar esse método aqui. Porque na hora que a gente representa essa matriz, na hora que a gente vai calcular a inversa dela, a gente vai ter que calcular o determinante dela. Essa inversa que só vai existir se essa matriz for inversível. Essa matriz só será inversível se T for inversível. Tudo tem a ver com essas equações aqui, porque não tem como elas... Por exemplo, com essa aqui, né? Não tem como... assim, se T a menos 1 não existe, essa relação aqui, sem as matrizes, relação entre os operadores, não pode ser satisfeita, porque não vai existir T menos 1, se T, no caso de T ser singular. Então, se essa aqui não existe, significa que esta aqui não pode existir também. Só que essa foi construída como esse produto. Então, se essa não existe, essa matriz aqui não existe. Se esse operador não existe, essa matriz não existe e este produto de matrizes não existe. Como que esse produto de matriz não existe? A gente sabe que essa matriz existe aqui. Se T existe, essa matriz aqui vai existir. Então, o único jeito desse produto não existir, sabendo que T existe, é se essa matriz aqui não existe. E essa matriz é igual ao inverso, igual à inversa da matriz de T, inversa dessa matriz. Então, para essa matriz não existir, a matriz que representa T tem que ser uma matriz não inversível. Daí que vem o C e somente C. Assim, eu espero que seja sendo som aí para vocês, porque uma vez eu estava dando aula, assim, aconteceu também não ter nenhum aluno, igual na aula de hoje, aí não tem nenhum aluno. E eu comecei a dar aula e tal, e eu tava com um problema no microfone embutido do computador, e daí eu esqueci de ligar o outro microfone. Aí eu dei aula e tal, sozinho e tal, gravei tudo lá. Fui ver depois estava mudo, tipo, tava em silêncio. Não porque aqui estava mutado, mas porque tava com um problema de hardware. Aqui, agora tá mexendo aqui eu espero que vocês estejam me escutando. Eu não tenho que gravar tudo de novo. Tá. Vamos ver um exemplo. Então, seja o operador linear sobre o R2 definido
por essa expressão aqui. Ó. T de xy é igual a 4x menos 3y menos 2x mais 2y. Primeiro passo, mostrar que T é inversível. Segundo, encontrar uma regra para a inversa de T, como aqui define T. Então, como eu disse, tem dois jeitos de fazer aqui. Tem até mais, mas assim, que seja... A gente pode calcular o núcleo desse operador ou calcular a matriz que representa esse operador e calcular a inversa. Na verdade, calcular o determinante dessa matriz. Não precisa nem calcular a inversa para mostrar que ela é inversível. Basta calcular o determinante. Porque uma matriz é inversível, sei somente se o determinante for diferente de zero. Então, assim, a gente só precisa fazer um dos métodos. Vou fazer por um, que não é o mais prático para esse caso aqui, porque daí no item B eu vou ter que fazer do outro também. Então, eu podia fazer só do que eu vou precisar no item B, mas fazer dos dois só para, eventualmente, especificar alguma coisa. Então, especificar, tirar alguma dúvida que vocês eventualmente possam ter. Então, mostrar que T é inversível. Sabemos que T é inversível C e somente C. Núcleo desse operador é igual. Aqui, como é o R2, a gente já sabe até qual que é o vetor aqui. O núcleo contém apenas o vetor núcleo. Então, vamos calcular o núcleo desse operador. Por definição, núcleo desse operador é igual todos os vetores xy do R2. Aqui é R2 porque é um operador linear sobre o R2. Faz que... Opa, faz que transformação do xy é igual ao vetor nulo também do R2, porque a gente está lidando com operadores. Sempre é o mesmo espaço. Então, vamos lá. A gente tem que resolver essa equação aqui. Então, y é igual ao vetor nulo. Só que a transformação de y está dada por essa expressão aqui. Então, e tem essa equação vetorial para ser resolvida. Ela equivale a duas equações. Devem ser satisfeitas simultaneamente. Esta e esta. Essas duas equações devem ser satisfeitas simultaneamente. Então, o que a gente pode fazer é trocar E2 por 2E2. Aqui vira 4, aqui vira 4. E aí a gente troca E2 por E2 mais E1. Aqui vai ficar 0 mais 0, que nem precisa escrever, né? Dá 0. Aqui não precisa de parênteses, aqui não precisa de parênteses. Deixar tudo que é x junto, tudo que é y junto. Menos 4x mais 4x, some. 4y menos 3y vira y. A segunda equação diz que y é igual a 0. Substituindo na primeira,
encontramos que x igual a zero. Então, o núcleo desse operador aqui, logo, núcleo desse operador é o conjunto que contém apenas o vetor nulo do R2. Donde o operador T é inversível. Por quê? Porque dizer que o núcleo de um operador contém apenas o vetor nulo equivale a dizer que esse operador é inversível. Então pronto, T é inversível. Beleza, vamos para o item B. Conta uma regra que define a inversa de T como a que define T. Acho que isso aqui também eu vou fazer de dois jeitos. Eu não sei nem se vai dar certo o primeiro jeito. Mas eu vou tentar. Então, seja S não sei se vai dar certo, tá? Como eu estou sozinho aqui, vamos... é assim que a gente aprende. Seja S do R2 no R2. Estou sozinho ainda. Sozinho ainda. Forever alone. Já S do R2 no R2. Um operador linear. Ao que S de T xy é igual a xy. Ou seja, o inverso desse operador aqui. Sabemos que pela linearidade de S, devemos ter por xy aqui, tem que ser uma coisa assim, ax mais by, cx mais dy. É o único jeito desse operador ser linear. Na verdade, essa aqui é a forma mais geral do operador linear. Então, agora basta a gente utilizar essas duas equações, na verdade essas três, não precisa também da definição de T, e torcer para que dê certo, porque eu não tenho certeza se vai dar. Vamos lá, então. Vamos calcular isso aqui. S de T de xy é S de isso aqui, né? Isso aqui é T de xy. Agora aqui, nesse pedaço, a gente usa esta expressão aqui, com x trocado por 4x menos 3y e com y trocado por menos 2x mais 2y. Não tem como dar errado isso, né? Com certeza que vai dar certo, essa loucura que eu estou fazendo aqui. Já me deu preguiça. Vamos lá. Chamar aqui de x', vou chamar de x' para ficar mais fácil. Linha. Isso aqui valendo para todo x', y'. Isso daqui. Aí eu troco x' por isso aqui. E y' por isso aqui. Aqui é o jeito mais contramão de resolver o problema. Se tudo der certo, talvez dê certo. Tá. Então, aqui vamos multiplicar ambos por A.
A. Aqui eu vou multiplicar ambos por B. B, B. Aqui eu vou multiplicar ambos por C. C, C. E ambos por B. Agora eu junto as coisas aí. Aqui juntar as coisas. Ó. Tem termo que tem X aqui, tem termo que tem X aqui. Tomara que dê certo. 4AX, ó, para pôr o X em evidência aqui. Podemos pôr o Y em evidência aqui. O mesmo aqui. Opa. O mesmo aqui. E pus o mais aqui. Ok. E como a gente sabe, S de T de XY, por essa equação aqui, tem que ser XY. Então, tudo isso aqui tem que ser XY, para quaisquer X e Y. Então, as incógnitas aqui são A, B, C e D. Conhecendo A, B, C e D, a gente descobriu qual que é o operador S. Então, ó, então o que, que a gente tem? A gente tem as seguintes equações. X. Isso aqui igual a Y. Então, como as incógnitas são A, B, C e D, a gente vê... E isso aqui tem que valer para quaisquer X e Y. O único jeito dessas equações serem satisfeitas para quaisquer X e Y é se este termo valer 1, este termo valer 0, este termo valer 0 e este termo valer 1. Eu vou escrever aqui, depois eu vou explicar por quê. Então, esse aqui vale 1. Esse aqui vale 0. Vou tentar explicar por quê. Então, fica conforme eu vou. Vou fazendo aqui, tomara que funcione. É assim que a gente aprende, né? Esse é o espírito de um físico. Por que que tem que ser assim? Tá, essas equações que tem que valer para quaisquer x e y. Então, vamos supor que x vale a 1, y vale a 0. Como que ficam essas equações? Vou pôr aqui. Essas equações devem ser satisfeitas para quaisquer x, y reais. Em particular, para x igual a 1 e y igual a 0, essas equações se tornam x valendo 1, y valendo 0. Ó, quando x vale 1 e y vale 0, esse termo aqui some. Esse 1 aqui a gente não precisa escrever. Este 1 aqui a gente não precisa escrever. Esse termo some. Então, ó. A, B, C e D independem de x e y. Então, quando x vale 1 e y vale 0, essas duas... Não, esta equação e esta equação aqui tem que ser satisfeitas. Senão, ela não vale para esse valor específico de x e nem para esse valor específico de y. E aí, por outro lado, para x igual a 0 e y igual a 1,
temos, trocando, né? Fazendo x igual a 0 e y. 1, aqui 0, 0, 0, 1, 1, 1. Esse termo aqui desaparece. Esse termo aqui desaparece. Aqui é 1, a gente não precisa escrever. 1, a gente não precisa escrever. E vou deixar isso aqui. E fica essas duas equações. São essas de baixo aqui. Menos 3a mais 2b igual a 0. E menos 3c mais 2d igual a 1. E vocês podem verificar que, na verdade, o que é fazer x igual a 1, y igual a 0, e x igual a 0, y igual a 1? Tendo voltar aqui no xy, é considerar dois vetores de uma base, né? Nesse caso específico da base canônica. Então, se vale para a base canônica, vai valer para todos os outros, né? Pelas propriedades de linearidade. Então, por isso que um espaço aqui, essas quatro equações devem ser satisfeitas simultaneamente. Se a gente reparar bem, ó, na verdade tem quatro equações, mas na verdade elas são separadas em duas, né? Duas a duas. Duas que dependem de A e B, duas que dependem de C e D, e essas não se misturam. Então dá para resolver separadamente essas duas, separadamente essas duas. Então, resolvendo. Assim, vocês podem resolver tudo juntas. Menos trabalho assim, eu acho. Okay. O que a gente pode fazer? Podemos trocar a equação 1. Três vezes ela mesma e 2, 4 vezes ela mesma. Fazendo isso, ficamos com 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 2 é 8 e fica assim. Agora, trocamos E2 por E2, somado com E1. Isso. A primeira. E aqui também, né? Não precisa do segundo membro. Não importa o segundo membro. 0 mais 3 é 3. Menos 12A mais 12A é 0. 8B menos 6B é 2B. E aqui a gente encontrou que B é 2B igual a 3, ou seja, encontramos B igual a 3 meios. Aí a gente volta na primeira equação. Por retrosubstituição. Esse B aqui vale 3 meios. Então, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. Aqui fica 3 mais 9. 3 mais 9 é 12. Ou seja, é igual a 1. Então, encontramos A e B. Ainda falta C e D. Para as equações. Envolvem C e D.
Eu ia falar que são iguais, porque, ó, é 4 menos 2, 4 menos 2, menos 3, 2, menos 3, 2. Só que não são iguais, porque aqui é 1, 0, aqui é 0, 1. Então, vai ter uma diferença. Aí. Mas as operações elementares são as mesmas. 12, 6, menos 12, 4 vezes 2, 8, e aqui fica 4. Então já a diferença no segundo termo. O segundo é completamente o resultado. E depois a gente soma as duas. Troca a segunda pela soma das duas. E aqui, mais 0. 12 mais 12. Deus, bem-vindo. Uma hora atrasado, mas tá bom. Antes tarde do que nunca, né? Exatamente. O velho ditado. Já que você entrou agora, eu vou revisar o que eu estou fazendo aqui. Por favor. Tá. Eu comecei fazendo uma revisão, a gente viu na última aula e tal. Aí estamos vendo um exemplo, que é esse daqui. Seja o operador linear no R2 definido por transformação de xy igual a 4x menos 3y menos 2x mais 2y. Tá? O item A era para mostrar que T é inversível. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos uma propriedade que a gente tinha visto na última aula, que dizer que T é inversível é equivalente a dizer que o núcleo dele contém apenas o vetor nulo. Tá bom? Aí, calculamos o núcleo deste operador, encontramos que o núcleo só possui o vetor nulo. Da onde a gente conclui que o operador T é inversível. Tá bom? Tá bom, professor? Aí o item B era encontrar uma regra para a inversa de T, como a que define T. Eu estava falando aqui sozinho que eu estava aproveitando que não tinha ninguém aqui ao vivo, a aula ser gravada, que eu ia tentar de um jeito diferente resolver esse problema aqui. E é o que eu estou fazendo agora. Estou tentando resolver esse item B de um jeito meio que na força bruta, assim, sabe? Na marra. Na marra, exatamente, na marra. Que assim, é o jeito que, pelo menos eu, assim, pode até ser considerado talvez um defeito, pelo menos é uma característica minha, assim, que muitas vezes eu não procuro o método mais eficiente para se resolver um problema, eu procuro um método para resolver o problema. Mais Assim, divertido, professor. depende, porque nem sempre funciona. É o que eu estou tentando agora. Então, o que eu fiz aqui? A regra para encontrar a inversa. Eu chamei essa inversa, assim, eu considerei um operador S sobre o R2, que é a inversa de T, né? Que se S atuando no vetor T de XY, resulta no vetor XY. E como eu sei que esse operador tem que ser linear, como a gente viu na última aula, ele tem que ter sempre essa forma aqui, ó. S de um vetor x' y' qualquer tem que ser ax' mais b y' e cx' mais d y'. Esses números a, b, c e d eu não conheço, eu quero determiná-los, mas assim, tá claro para você por que se S é linear, ele tem que ter essa forma aqui? Eu vou tirar as linhas aqui para ficar mais fácil de identificar. Funciona para qualquer vetor x, y. Eu acho que fica claro, professor. Beleza.
Assim, essencialmente assim, não pode ter nenhuma potência nem de x nem de y que não seja elevada a 1. Então, nem zero, né? Tipo, não pode nem ter elevado a zero. Não pode ter elevado ao quadrado, nem ao cubo, tal, porque daí não é linear, nem elevado a zero. Porque se você tem um operador que tem, sei lá, x elevado a zero, significa somar aqui com um número, digamos, somar com 1, ou qualquer número diferente de zero aqui. Esse operador, se a gente calcular ele no vetor nulo, não dá o vetor nulo aqui. Então, ele não é linear. Então, não pode ter nenhuma potência que não seja x e y elevado a 1. Mas pode ter múltiplos de x e y. Né? Esse a aqui pode ser menos 2, 15, raiz de 45, assim, pode ser qualquer número real. Inclusive zero, podem todos ser zero. Se isso acontecer, não é inversa. Mas, assim, um operador linear qualquer pode ser A, B, C e D, pode ser quaisquer números reais. Essa é a forma mais geral de um operador linear sobre o R2. Tá? Daí, tá, agora vem a questão. Como que a gente determina A, B, C e D? Bom, a gente conhece a regra de t, que foi dada no exemplo aqui. T de xy é essa expressão aqui, esse vetor. 4x menos 3y, menos 2x mais 2y. E a gente sabe que se S for o inverso de t, ele tem que satisfazer essa equação. Então, o que a gente faz? A gente calcula S de t de xy igual a xy. Né? Então, primeiro, S de t de xy, no t de xy, a gente usa a regra do t de xy que foi dada no exemplo. Essa daqui, 4x menos 3y, menos 2x mais 2y. Então, fica S... Só que por A, B, C e D, né? É a regra, só que vezes A, B, C e D. Isso, mas assim, primeiro eu só substituí o vetor txy por esse daqui. Tá? Agora sim. Agora aqui, eu vou usar esta regra aqui. Eu vou voltar as linhas aqui, igual estava antes. Fica mais fácil de entender. Então, agora, S, nesse vetor aqui do R2, eu vou usar essa regra aqui. No lugar de x', eu vou colocar 4x menos 3y. No lugar de y', eu vou colocar menos 2x mais 2y. Tá? Daí, sim, usa essa regra aqui e vai aparecer A, B, C e D. Então, fica esse vetor aqui. A, que multiplica 4x menos 3y, mais B, que multiplica menos 2x mais 2y. C, que multiplica 4x menos 3y, mais D, que multiplica menos 2x mais 2y. Beleza até aqui? Agora entendi porque você ainda estava fazendo. Exato. Aí, note que aqui aparece o x, aqui aparece x. Basicamente, coloquei esse x em evidência aqui, daí apareceu 4a menos 2b, que multiplica x. E mesma coisa para o y aqui. Né? Aparece esse termo aqui, menos 3a mais 2b vezes y, e algo semelhante no segundo termo aqui. Na segunda coordenada. Tá? Como S de t de xy tem que ser xy, eu tenho que igualar isso aqui tudo a xy. Isso me dá duas equações. Este termo aqui igual a x, que é essa primeira equação. Este termo aqui igual a y, que é a segunda equação. E essas equações têm que ser satisfeitas para todos x e y reais. Lembrando que as incógnitas aqui não são x e y, mas são A, B, C e D. São A, B e C e D que eu não conheço, que eu quero descobrir. X e y são quaisquer números reais, mas não são as incógnitas do problema. Tá bom? Sim. Então, ó, assim, eles são x e y são quaisquer números reais. Em particular, a gente pode escolher, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 0. Fazendo isso, ó, aqui vira 1, aqui vira 1, aqui vira 0, e daí some esse termo, aqui vira 0, some esse termo, aqui vira 1, aqui vira 0.
Fica essas equações aqui. 4A menos 2B igual a 1, 4C menos 2D igual a 0. Tá bom? Podia ser qualquer um, ou você escolheu aleatório, ou você escolheu por ser a base canônica do R2? Eu escolhi por ser a base canônica do R2, mas assim, Ah, basta tá. você escolher quaisquer dois vetores linearmente independentes. Né? Qualquer base vai funcionar. Ok. Por exemplo, escolher um deles 3 e 5 e o outro 3 e menos 5. Só vai dar mais conta, mas assim, você vai chegar nesses mesmos valores aqui. Por exemplo, vamos pensar que se fosse 2 ao invés de 1. E vamos deixar o y igual a 0, porque senão complica bastante. Mas trocar x por 2. Então, esse termo aqui vai estar multiplicado por 2, e aqui vai aparecer um 2 também. Então, esse número está multiplicado por 2, e esse também. O 2 cancela. Então, fica aqui 4a menos 2b tem que ser igual a 1. Tá bom? Sim. O de baixo vai ficar 2 vezes esse número igual a 0. Ou seja, 2 vezes isso aqui igual a 0. Que é a mesma coisa que só isso aqui seria igual a 0. Então, independentemente dos números que a gente escolha, é claro que escolher um deles igual a 0 facilita, mas assim, não é essencial. Tá? Da mesma forma, escolhendo ao contrário, daí x igual a 0 e y igual a 1, faz as contas que a gente encontra aqui. Quando x igual a 0, some esse termo, some esse termo. Aqui vira 1, aqui vira 1. Então, sobra só esse termo aqui, igual a 0, e esse termo aqui, que vai ser igual a 1. São essas duas equações aqui. Então, no fundo, a gente tem um sistema de 4 equações e 4 incógnitas para resolver. Só que, se a gente notar, elas estão divididas, né? Essas duas primeiras dependem só de A e B, as duas segundas só de C e D. Então dá para a gente entender isso como dois sistemas separados, né? Um só com... Dá para resolver tudo junto, mas não precisa, né? A gente resolve primeiro essas duas, depois essas duas. Aí o que eu fiz? Já tinha resolvido na primeira, só resolver um sistema usual, e eu estava no processo de resolver essa segunda aqui. Tá? Ok. Então, a primeira deu que B igual a 3 meios e A igual a 1, se eu não errei conta. E a segunda, vamos ver quanto que vai dar aqui. Estou aqui no meio das contas aqui. Ficou menos 12C mais 12C dá 0. 8D menos 6D dá 2. E 4 mais 0 dá 4. Bom, daqui, a gente tem que B vale 2 por retrosubstituição. Retrosubstituição. A gente tem o quê? Isso aqui, quando D é igual a 2, isso aqui vira 12. Passando para o outro lado, fica 12. Ou seja, C igual a 1. Tá? Dessa forma, vou pegar aqui a definição do S. A vale 1. B vale 3 meios. C vale 1. E D vale 2. Eu não errei conta. Se tudo deu certo, esse é o inverso do operador T. Eu tenho o resultado inverso do operador T aqui, mas eu não sei se acertei ou não. Mas, assim, eu posso simplesmente verificar ali, mas eu acho que é mais interessante a gente aprender a verificar. Como a gente faz para verificar se esse resultado está certo?
coiseia lá com o T e daí tem que dar a identidade. Coiseia foi bom, né? Coiseia, eu Do gostei. Não, verbo isso ficou muito coisear, claro. do Coiseia verbo com o T, coisear. isso aqui, né? Essa equação tem que ser satisfeita, a gente não errou. Isso. Assim, o único jeito de ela não ser satisfeita é se eu errei conta. Porque a gente usou ela para chegar nesse resultado. Desse jeito aqui, essa prova é só para ver se eu não errei conta mesmo. Porque se eu não errei, esse é o inverso de T. Você coisou corretamente. Coisei corretamente, agora coisei num outro sentido. Então, vamos lá. S de T de XY, T de XY, onde é que está T de XY? T de XY está aqui. Vamos lá. Tudo isso daqui. Trocando X por isto. Trocando Y por isto. Se tudo deu certo, essa comparada aqui resulta em XY. Vamos ver. Porque senão fiquei 40 minutos fazendo conta toda. 4x, olha, aqui esse 3 meios, na hora que ele multiplicar, como aqui aparece menos 2x e 2x, os dois vão se cancelar. Né? Então, basicamente vai trocar aqui por 3 e aqui por 3 também. 3, 3. Aqui vai dobrar os dois ali. 4. Juntamos tudo que tem x. Quatro x menos 3x dá x. Menos 3y mais 3y, 0. Então fica só x. Começamos bem. 4x menos 4x dá 0. Menos 3y mais 4y, y. Então, de fato, logo, a regra que define o inverso de t é para todo xy do R2. Eu sei que você chegou um pouquinho depois do começo do exercício, mas uma dúvida em especial, assim, do que você viu? Alguma coisa que ficou, você não entendeu de onde eu parti? Olha, em relação ao que você fez aí, que eu vi, tá tudo certo. Não tem. É que é um exemplo, né? Mas a gente já tinha visto, mas tá tranquilo. Você já tinha visto? Não, o assunto a gente tinha começado na última aula. Ah, sim. Só aplicação do que a gente viu. Isso, aham. Como eu disse, esse não é o jeito mais eficiente de fazer. Eu fiz o jeito mais contramão possível. Por quê? Qual que é o jeito mais eficiente de fazer? Vamos fazer junto aí. Ó, como que eu fiz? Para mostrar que T é inversível, eu calculei o núcleo dele. Não é muito difícil calcular o núcleo. Então, assim, a primeira parte meio que tanto faz. Tá? Agora, a segunda parte, que é encontrar uma regra, temos um que define T, como você viu aqui, tá certo tudo que eu fiz aqui, só que dá uma trabalheira formidável, né? Ó, quando tá comparado. O jeito mais fácil de fazer o item B é o seguinte, é utilizar essa outra propriedade aqui que a gente viu também na última aula. Eu até fiz um esqueminha aqui no começo da aula de hoje.
que eu não sei onde que eu pus. Aqui. Para encontrar a inversa de t sabendo que tem inversível, na verdade nem precisa saber que tem inversível, mas assim, sabendo que tem inversível, como que a gente faz um jeito para a gente encontrar a inversa de t? Primeiro, a gente escreve a matriz que representa t numa base qualquer. Vamos fazer sempre na base canônica, exceto se for exigido que seja em outra. Tá? Então, encontra a matriz que representa t. Essa matriz aqui, ela vai ser uma matriz inversível, como a gente viu na última aula. Então, a gente calcula a inversa dessa matriz. A inversa da matriz que representa o operador t. Daí a gente iguala a matriz que representa a inversa do operador t com a inversa da matriz que representa o operador t. Como existe, fixado uma base, existe uma correspondência de 1 para 1 entre matrizes e operadores lineares, conhecer essa matriz aqui nos fornece o operador inverso. Esse é o jeito mais fácil de fazer o item B. Tá claro esse procedimento? Acho que sim. Tá. E daí, pelo fato de que aqui a gente precisa calcular a inversa da matriz que representa o operador t, para calcular a inversa, a gente precisa descobrir se essa matriz aqui é inversível. E essa matriz que vai ser inversível, sem somente se o operador t for inversível. E para a gente descobrir se uma matriz é inversível, a gente calcula o determinante dela. Calculando o determinante, se o determinante for igual a zero, a matriz não é inversível. Se o determinante for diferente de zero, a matriz é inversível. Então, esse procedimento que já resolve, inclusive, a primeira parte, né, que é determinar se o operador t é inversível. Tá? Então, vamos fazer desse jeito agora. Cadê o enunciado? Vou ter que copiar o B aqui em cima de novo e vamos começar de novo o exercício. Então tá. Item A, mostrar que P é inversível. Viu pelo núcleo, agora vamos resolver de novo esse exercício fazendo pela matriz. Então, e na base canônica que é mais fácil. Primeiramente, encontramos a matriz que representa o operador T na base canônica. Novamente, não precisa ser na base canônica, mas para que sofrer? Y, aqui é a matriz que representa Y, a base canônica, é a matriz que representa por aqui na base canônica, que a gente sabe que vai ser... Vamos fazer devagarinho. Tem isso. Aqui x, y. E aqui a gente já está craque nisso. 4 menos 3 menos 2, 2. Assim, a matriz que representa o operador T, o operador T é essa aqui, 4 menos 3 menos 2, 2. Ok? Ok. A fim de verificarmos
se essa matriz e, consequentemente, próprio operador T é inversível, calculamos o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz é quatro vezes 2, que é 8, menos 2 vezes menos 3, que é mais 6. Então, 8 menos 6, que é 2. 2 é diferente de 0. Portanto, E e T são inversíveis. Assim, esta parte que não tem tanta diferença técnica de calcular pelo núcleo. Assim, não dá muito mais trabalho de calcular assim pelo núcleo. Agora, o item B, assim, é muito mais... Assim, pelo menos tem um efeito psicológico de ser mais fácil assim. Tem também um negócio de inverter a matriz. Tá? Então, agora, para encontrar a regra que determina T, o que a gente faz? A gente já sabe que esta matriz aqui é uma matriz inversível. A gente calcula a inversa dessa matriz. Primeiramente, calculamos a inversa de T. Inversa de T, ela é 1 sobre determinante de T, e vou chamar aqui de delta transposta. Sendo delta a matriz dos cofatores da matriz T. E, neste caso, cada cor, vamos pegar aqui a matriz T. Isso aqui vai ser uma matriz da mesma dimensão da matriz T, ou seja, 2 por 2. E a gente começa escrevendo assim, ó, mais, menos, mais. Nesse primeiro termo aqui, ele é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, a gente exclui essa linha e essa coluna dessa matriz. Vou fazer uma cópia dela aqui. Vou fazer 4 cópias dela. Nesse primeiro aqui, primeira linha, primeira coluna. Então, a gente vem no 4 aqui, exclui a linha dele e exclui a coluna dele. Sobra número 2. Então, aqui a gente coloca 2. Nesse aqui, o que ele é? O elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, a gente vem na primeira linha, segunda coluna, o menos 3 aqui. A gente exclui a linha dele, coluna dele. Sobrou menos 2. Então, aqui vai menos 2. Vou colocar uns espaços, porque não está dando para entender onde que é o que aqui. Os espaços são tão grandes que não adiantou nada.
Este aqui é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, esse daqui. Segunda linha, primeira coluna. A gente exclui a linha, a coluna a qual ele pertence. Sobrou menos 3. Aqui é o elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, a gente vem aqui, segunda linha, segunda coluna. Esse 2 aqui. A gente exclui a linha dele e a coluna dele. Sobrou só o 4. Então, essa é a matriz de cofatores. Aqui é 2, aqui é 2 também. Aqui é 3, aqui é 4. Bem? Que loucura. De onde que sai um negócio desse? É complicado, assim, o teorema que mostra que a inversa dessa, isso aqui é válido para qualquer ordem. O teorema, uma vez numa turma de álgebra linear, eu demonstrei esse teorema, que eu levei 2 aulas dessas que a gente tem, assim, de 3. Então, eu levei, aqui seria equivalente a 2 semanas para demonstrar esse teorema. Nossa, veio. Mas, assim, porque primeiro tem... Não precisa explicar, não precisa explicar. Já. É que assim, é que eu não estou lembrando nem de como é que é a explicação. Eu lembro assim que primeiro a gente mostra que os elementos dessa matriz aqui, na hora que a gente multiplica por esta, isso aqui no caso geral, né? N por N com elementos quaisquer. Uma matriz tem inversível. A gente mostra que os elementos da diagonal desse produto vão ser todos iguais a 1. Na verdade, assim, a gente mostra o seguinte, que sem esse determinante aqui, quando a gente pega este... Assim, daí tem toda uma explicação do porquê que a gente pega a transposta da matriz com fatores e tal, mas o fato é que na hora a gente calcula isso aqui, ó. Esta matriz vezes... Vamos tentar inverter numa matriz A. A gente calcula os elementos da diagonal disso aqui, o resultado é o determinante da matriz A. Determinante de A. Os elementos fora da diagonal são todos nulos. Então, se a gente pegar esse produto e dividir pelo determinante de A, a gente tem que isso resulta na identidade. E é possível mostrar que se você tem uma matriz A, se você encontrar qualquer matriz que multiplica por ela e dá a identidade, essa qualquer matriz é a inversa dela e que essa inversa é única. Então, a gente encontrou uma matriz que é a inversa de A. Então, essa é a inversa de A. Assim, é bem complicado mesmo. Assim, acho que é uma das coisas mais difíceis de... Assim, tanto... Assim, assim, o nível conceitual de dificuldade, eu diria que é de razoável para cima, mas de extensão é muito comprido, sabe? Pra você conseguir mostrar todas as coisas. Assim. Você precisa mostrar muita coisa antes, tem que mostrar umas propriedades do que ele... Assim, tem que mostrar tudo isso que eu falei, que a inversa é única, que se você tem uma inversa por um lado, essa é a mesma inversa pelo outro lado. Você faz isso mostrando as propriedades de operações de linhas elementares, quando você tem um produto, aplicar as operações de linhas elementares no produto é a mesma coisa que aplicar só na matriz da esquerda. Enfim, não é fácil. Eu tenho a referência disso. Eu acho que está em outro... Deixa eu abrir aqui. Não sei se eu tenho no Lix, mas eu vou ver se eu tenho no Lix. Assim, não está, né? No formatado para o Lix, ainda tem isso. Matriz transposta. Assim, primeiro tem que mostrar umas coisas de determinante. Assim, tipo... as propriedades determinantes. Desgraceira.
Determinante de matriz inversa. Aqui que está. Então, é justamente esse teorema aqui. Ó. Sejam A uma matriz inversível e B a inversa de A. Então, os elementos de B são dados por esta expressão, sendo 1 sobre o determinante de A o inverso multiplicativo. Então, assim, depois que você mostrou tudo, tem que mostrar isso aqui. Ó. Você mostra que se A é inversível, existe o inverso multiplicativo do determinante de A. Ou seja, o determinante de A nunca é nulo. Vem dessa aqui, essa aqui é fácil mostrar. Isso aqui você mostra aqui, beleza. Então, existe o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Aí, a gente tem AB, a gente chama esse produto AB de uma matriz C, e nós vamos construir, ou seja, nós vamos inventar uma matriz B de tal forma que essa matriz C aqui seja identidade. E daí a gente já estudou um teorema chamado teorema da expansão de Laplace, do determinante de A, e usando as propriedades desse teorema da expansão de Laplace, a gente mostra que quando os elementos em J da matriz C, quando I é diferente de J, pelas propriedades daquele teorema da expansão de Laplace, nós vemos, aquilo que eu te falei, aquele produto, ele dá 0 para os elementos fora da diagonal e dá o determinante da matriz A ser igual a J. Então, para que dê identidade, a gente divide ele pelo determinante de A. Tá? Então, assim, é complicado. Mesmo já tendo mostrado tudo o que era preciso, só essa demonstração aqui já é um pouco complicadinho. Nossa. Agora, só que para chegar nela, assim, esse teorema da expansão de Laplace é um absurdo. Eu acho que eu falei errado. O que eu demorei... Não, exatamente. O que eu demorei foi o teorema da expansão de Laplace. O teorema da expansão de Laplace é aquele que diz que se você tem... Você tem um determinante de uma matriz aqui. Você pode calcular ele como... Você pega o cofator desse elemento, que é aquilo que eu falei, é mais 1, na verdade é menos 1 elevado a I mais J, sendo I e J o número da linha e o número da coluna, respectivamente. Você troca esse elemento pelo seu cofator. Deixa eu voltar aqui no teorema de expansão de Laplace. Estou falando bobagem. Aqui. A expansão de Laplace. O determinante de uma matriz quadrada A de ordem n é igual à soma dos produtos obtidos pela multiplicação dos seus elementos de qualquer linha ou qualquer coluna por seus respectivos cofatores. Então, assim, você pega Deixa eu achar uma matriz aqui. Deve estar cheio de matriz aqui. Não está. Deixa eu voltar aqui para baixo. Aqui. Vai calcular o determinante dessa matriz aqui, n por n. Então, você escolhe uma linha ou uma coluna qualquer, por exemplo, se for pela primeira linha, o que você faz? Você pode trocar o cálculo desse determinante todo aqui por esse número vezes o determinante do cofator dele. O cofator na verdade, é o cofator que já é o determinante. É o determinante dessa matriz aqui, que é tudo que sobra se você tirar a linha e a coluna correspondente a ele. Aí, se soma com esse número vezes o cofator dele, que é o determinante da matriz que sobra quando você tira aquela linha, e a coluna ao qual aquele elemento pertence, que você sobra só essa outra aqui. E, além disso, se multiplica cada um desses termos por mais 1 ou menos 1, dependendo da posição deles. Então, assim, você troca o cálculo de um determinante de ordem de uma matriz quadrada de ordem n por n determinantes de matrizes quadradas de ordem n menos 1. Então, assim, você tem uma troca. Você tem um determinante de uma matriz muito grande, você troca por vários determinantes de uma matriz um pouquinho menor. E daí, é claro, que você pode usar a expansão da Laplace em cada uma dessas.
Por exemplo, se for calcular uma determinada de uma matriz quadrada de ordem 5, você pode trocar isso pelo cálculo de 5 determinantes de matrizes quadradas de ordem 4. Se você vai calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 4, você pode trocar isso por 4 determinantes de matrizes quadradas de ordem 3. Enfim. Caraca. É daí que vem essas coisas. Tá? Então, assim, essa expressão para inversa, você conhecia? Deixa eu chamar aqui de Não. minúsculo. Tá. Matrizes cofatores é o seguinte, você tem uma matriz, digamos, 3x3. Vou fazer um ensinamento rápido. A matriz A. A2, A3, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, a matriz dos cofatores de A, que é denotada por delta, é o seguinte, ela também é uma matriz 3x3. E daí vai ter o seguinte, ó, você começa sempre com mais e vai alternando. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Independentemente da ordem da matriz, vai trocando, assim. Tipo, nunca pode ter repetido, nem em linha, nem em coluna. Mais, menos, independentemente da ordem, aqui começa com mais, aqui termina com mais também. Tá bom? Então tá, né? Aí, o que a gente faz? O que é o próximo passo? O próximo passo é o cofator. O cofator já inclui esse mais ou menos aqui. E ele é o seguinte. Vou trocar aqui por... Ele é um determinante. Isso daqui. Dá uma cópia dele aqui. Então, aqui nesse primeiro lugar, você pega a primeira linha do determinante da matriz anterior, deleta ela, primeira coluna, deleta. Então, fica só isso daqui. Isso aqui é um determinante. Então, isso aqui vai ser um número. O determinante dessa matriz vai ser o número. O determinante sempre é um número. Ok. Uhum. O determinante sempre é um número. Aqui, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna. O correspondente é esse A12 aqui. Ó, ele está na primeira linha, segunda coluna. A gente deleta a linha dele, deleta a coluna dele. Aí deleta não no sentido que troca por zero, mas apaga elas da linha. Então vai ter um determinante da matriz 2x2. Coloca aqui. Próximo termo aqui, ó. Aqui é o elemento primeira linha, terceira coluna. O correspondente é esse aqui. Tá nessa coluna, nessa linha. Apaga essa linha, apaga essa coluna. Era determinante de uma matriz 2x2. E assim por diante, né? Entendeu? Por exemplo, qual termo que seria o próximo aqui? Aquele que está com menos. Aqui. Qual o elemento que eu apago a linha e a coluna dele? O 2 e 1. 2 e 1. Esse daqui. Então, apaga a linha dele. Apaga a coluna dele. Esse determinante aqui. E assim por diante. Eu não vou fazer o resto aqui. Uhum. É assim. Então, assim, o único que realmente é fácil é quando é
2 por 2. Porque daí você só pega o número que está lá, né? Porque o determinante de um número é o próprio número. A gente entende dessa forma, para valer essa expressão aqui para matrizes de ordem 2. Você só colocar o número. Nos outros, você sempre vai ter que calcular. Por exemplo, ó, 3 por 3, você já vai ter que calcular, que é a próxima, né? A gente está em 2 por 2, a próxima seria 3 por 3. Você vai ter que calcular 9 determinantes 2 por 2. Fora o determinante da própria matriz 3 por 3 que vai aparecer aqui. Uhum. Assim, é difícil calcular inverso, mas não é impossível. Só é chato. É. Quer dizer, é legal, assim, quando você entende. Não sei por que subiu esse negócio. Enfim, suma daqui. Só calcular. Assim, é legal, assim, quando você entende, depois que você vê a demonstração daqueles teoremas que eu te falei, é legal. Calcular. Antes, não, antes é chato. Depois é legal. Você lembra, isso aqui vem de tal teorema. Tá. Então, esse aqui é o matriz dos cofatores. Desta matriz aqui. Tá bom? Tá bom. Só que na expressão vai a transposta da matriz dos cofatores. Então, tem que calcular a transposta dessa matriz aqui. Transposta é só trocar linha por coluna. Basicamente, a diagonal fica do jeito que está e troca os elementos fora da diagonal um com o outro. Então, aqui vira 3, aqui vira 2, aqui vira 3. Tá? Agora pronto, aqui já está na mão já. Inversa. Vai ser o quê? Vai ser essa matriz aqui, a transposta da matriz dos cofatores. E aqui, um subdeterminante da matriz que representa T. A gente já calculou no item A. Que está aqui e vale 2. Então, esse 1 meio entra multiplicando aqui. 2 vira 1. Aqui vira 3 meios. Né? E aqui vira 2. E agora, uma vez que a gente tem a inversa da matriz T, o que a gente faz? Igualamos a inversa da matriz T com a matriz que representa o operador inverso de T. Assim, nós descobrimos esta matriz aqui. Essa daqui. Beleza? Beleza. Falta ainda... E tudo isso a gente está fazendo para encontrar a regra de T a menos 1. Para encontrar, a regra é isso daqui, né? T a menos 1. Y. Fazemos o seguinte. Representação matricial de T a menos 1 de XY é esta matriz aqui vezes a representação matricial do vetor XY, né? Ou seja, isso daqui vezes só apagar. Vezes a matriz XY. Isso é igual a quê? Isso vai ser igual a uma matriz, duas linhas, uma coluna, que é 1 vezes x mais 3 meios vezes y, e 1 vezes x mais 2y. Aqui a gente encontra a regra.
onde primeira componente é isso daqui, x mais 3 meios e y. Segunda componente é x mais 2y. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então, se tudo deu certo, tem que ter dado a mesma coisa que tinha encontrado outro método lá que a gente verificou, inclusive, que estava certo. Né? Deixa eu copiar aqui. Joia. Então, assim, dar-me seu conhecimento que foi muito demorado, mas é que eu parei na metade aqui para explicar essa expressão aqui. Né? Mas é bem mais rápido. Né? Uhum. Tranquilo, professor. E assim, nota que, beleza, depois você fala, tá, mas se for uma matriz, se for um operador sobre o R3, por exemplo, vai dar uma matriz 3x3, vai ter que calcular tudo aqueles monte aqueles 9 determinantes de ordem 2x2, é verdade. Só que nesse outro método, aquele na força bruta que eu tinha feito, imagine quantas. Você vai ter 9 incógnitas, A, B, C, D, E, vai ter 9 dessas, vai ter 9 equações com 9 incógnitas. Isso também é um trabalho absurdo. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, sei que está no fim da aula já. Mas... esse aqui não é resolução, esse aqui é exemplo. Tá. Então, ó, vou deixar isso aqui com um exercício, na verdade. Daí na próxima aula eu passo rapidinho, se vocês não tiveram dúvidas, ou faço devagar se tiveram dúvidas, ou ninguém fizer. Por isso faço. Tá, o exercício é o seguinte, anotem aí. Verificar que o operador linear T sobre o R3, definido por transformação de 1 igual a 100, transformação de menos 210 igual a 0 menos 10, e transformação de menos 1 menos 3 menos 2 igual a 0, 1 menos 1 é inversível e, em caso afirmativo, aqui na verdade era C. É C. E, em caso afirmativo, determinar T a menos 1 de XYZ. Então, o que tem de diferente é que aqui não está dado a regra explicitamente, está dado como que o operador T atua numa base. Mas assim, a gente sabe que se a gente conhece o operador numa base, a gente conhece o operador. E que é sobre o R3, não sobre o R2, então dá mais trabalho. Beleza? Beleza, professor. Então Eu tá. não vou fazer só para fazer você calcular os determinantes de ordem 3. Tá bom, vou lembrar disso na hora da avaliação. Não, tô brincando, professor. Tá bom, então. Então, tudo de bom? Bom fim de semana, bom feriado, feriado meio fúnebre, né? Dia dos Mortos e tal, mas... até semana que vem. Tudo de bom. Boa noite, professor. Sextou. Sextou.